Quero convidá-los nesse instante a abrirem as suas Bíblias para a mensagem desta noite, mensagem que se encontra no livro de Lucas, no Evangelho, segundo escreveu Lucas, no capítulo 2, o qual nós já lemos parte deste capítulo. Eu farei a leitura agora dos versículos 25 até o 35. Versículo 25 ao 35, Lucas 2. Lucas 2, 25 a 35 diz assim: Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos em Israel e para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Que o Espírito Santo, assim como esteve com Simeão, também esteja com cada um dos queridos irmãos neste momento da ministração da palavra do Senhor. Amém? Meus queridos, hoje eu vi uma foto que eu não acreditei. Logo após a escola dominical, uma foto da estação do Brás. Havia uma multidão tão grande, mas tão grande, estava ao lado do presbítero Doraci, ele trabalhava na CPTM, eu dizia, mas lá é tão grande assim, para encher desse jeito, mas estava uma coisa absurda, nunca visto, e segundo ele, recorde em todos os tempos, e nem na época da Copa, esteve daquele jeito aquela estação. Nós vemos nesses dias essa correria de fato. Por que estava daquele jeito? As pessoas no Brás para fazer compra de presentes de Natal, de roupas e assim por diante, tantas coisas que ali podem ser adquiridas. Uma correria nas lojas, uma correria nos shopping. Mas se perguntarmos àquela multidão de fato, o que é o Natal? Será que a maioria daquelas pessoas de pronto daria a resposta, o que é o Natal? Será que a maioria daquelas pessoas, imediatamente ao ser perguntada qual o significado do Natal, ela responderia prontamente e saberia claramente esse significado? Infelizmente, uma pequena minoria talvez saiba qual é o verdadeiro sentido do Natal ou qual é o verdadeiro Natal que nós celebramos. Você consegue enxergar o Natal nesses dias? E muitos podem dizer, eu consigo, porque eu vejo as luzes piscando, árvores, pinheiros ornamentados, e resume e sintetiza o Natal somente nessas circunstâncias. Podemos ver luzes, colocar luzes piscando, pegar um pinheiro e ornamentar, mas isso não é o resumo e a síntese do que é o Natal. Mas as pessoas vão enxergar o Natal desta forma. As pessoas vão visualizar o Natal nesta época desta forma. Será que a maioria, ou será que os homens e as mulheres nesses dias, será que as crianças estão aguardando o Natal da forma correta? Nós vamos ver a história nesse instante de um homem que de fato viu o Natal. E ele viu o primeiro Natal.
A história de Simeão, um homem que recebe a promessa de Deus através do Espírito Santo, que ele ia ver o Salvador antes de morrer. Que ele ia ver o Messias, aquele que salvaria Israel antes dele morrer. No Novo Testamento, nós não vemos muitos recebendo ou sendo profetas de Deus. Aqui em Simeão nós vemos essa expressão desse profeta que recebe uma revelação de Deus e que aguarda o cumprimento dessa revelação e depois, inclusive, profetiza também diante do cumprimento desta revelação, da promessa de Deus. O povo judeu estava esperando o Messias, ou Cristo, aquele que sentaria no trono e libertaria-os do poder de Roma, do poder dos seus inimigos. Este era o Salvador que o povo de Israel estava esperando. Esse era o Messias. As autoridades espirituais de Israel confundiram completamente. E não veio esse Messias que salvaria o povo de Israel da opressão de Roma, muito menos que estaria diante daquele povo para levá-lo a uma terra prometida, a uma nova terra prometida, aqui neste mundo ainda. Meus queridos, Simeão era um homem, como o texto que nós lemos, justo e piedoso. E o Espírito Santo revela a ele. Mas nós observamos, e eu quero trazer aqui à luz desse texto, quem de fato verá o Natal? Quem é que enxergará o Natal de fato? Amanhã é véspera de Natal, dia 24, onde celebramos, ou a maioria das igrejas celebram com o culto de Natal, no dia 24, onde as famílias se reúnem para fazer as trocas de presente, onde alguns ensinam os seus filhos que ele precisa colocar uma meiazinha na janela que o Papai Noel vai descer por uma chaminé. Já pensou acreditar nisso no nosso país? Qual é a casa que tem chaminé na nossa realidade? Então, precisaria, no mínimo, mudar essa história e contextualizar isso. Mas é uma noite onde, de fato, as pessoas estão ansiosas para ver o Natal, viver o Natal, enxergar o que é o Natal. Simeão, ele já era bem idoso. E não sei se ele estava com toda a esperança ainda de dizer, eu vou morrer, mas tem uma promessa que Deus fez para mim, que eu viria o Messias. Será que eu vou ver antes de morrer ainda? De fato? Será que eu vou ter essa oportunidade já tão velho assim? Mas Deus prometeu para ele. E um dia, ele foi ao templo, conduzido pelo Espírito Santo, diz a palavra. Certamente era costume, como era costume de todos ali, ir ao templo. E diz também que uma família estava levando, ou os pais estavam levando uma criança para cumprir com uma ordem da lei. Que ao 8º dia, a criança ela precisava ser circuncidada, o qual Jesus foi circuncidado, como era prática dos judeus. José, Maria, pega Jesus e encaminha até o templo para que ali fosse cumprido uma ordenança da lei. Simeão está ali. Quando aqueles pais chegam com a criança, aquele homem vai de encontro aos pais, tomam aquela criança dos braços dos pais, e então faz uma bela declaração. Os pais não entendem que situação é aquela, o que está acontecendo, afinal de contas. E ainda Simeão abençoa aqueles pais. E ele faz uma declaração tão maravilhosa diante do Senhor. Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra. Porque os meus olhos já viram a tua salvação.
Imagine este homem vendo claramente o cumprimento de uma promessa de Deus e aquela promessa nos seus braços. A representação de toda a salvação de Israel, de toda a salvação do povo, ele segurando aquilo. Ou aquele menino. Aquele instrumento de salvação, segurando nas suas próprias mãos, sabe o quê? O Natal. Enxergando claramente ali o Natal. Aquele homem que de fato, como ele vai dizer, agora pode me despedir porque os meus olhos já viram. E viram a verdadeira ou o verdadeiro significado do que é o Natal. Por isso, meus amados irmãos, quem verá o Natal? Quem são aqueles que nos nossos dias, que hoje, verá de fato, ou tem visto de fato o que é o Natal? Primeiro, são aqueles, ou é aquele que é justo e piedoso. O versículo 25 diz: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Para ver o Natal, o homem precisa ser justo e ser piedoso. Muitas pessoas podem querer ver o Natal, muitas pessoas podem apresentar o Natal, montar um teatro para apresentar o significado do Natal. Aqueles que não são justos e piedosos não verão esse significado. Simplesmente vai ver um coral aqui cantando à frente, lindas músicas, bem afinado. Simplesmente vai ver uma apresentação. Alguns montam um presépio com manjedoura, tentando representar ali o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Muitos podem ver isso, mas não enxergarão o Natal. Porque só aqueles que são justos e piedosos enxergarão o Natal. E nós sabemos muito bem que justos são aqueles que são justificados pelo próprio Senhor Jesus. E são estes que têm toda a condição de ver o Natal. A palavra que nós vemos aqui como piedade também vem com o sentido de santidade, de retidão. Aqueles que vivem retamente diante do Senhor. Aqueles que procuram a pureza no Senhor. Os crentes, aqueles que servem ao Senhor, precisa também ter esta vida que é justa e piedosa, correta, sem mentira, sem falsidade. E como isso hoje em dia está faltando nos nossos dias, mesmo dentro das igrejas? Justiça e piedade. E como então em transmitirmos o verdadeiro significado do Natal, como Deus pode nos usar para que outras pessoas vejam o significado do Natal, se em nós não há justiça e não há piedade? Se em nós mesmos não conseguimos enxergar isso. Parece que é tão difícil em nossos dias viver justamente, não é? Porque em tudo as pessoas procuram dar um jeito incorreto de se viver, para se viver. Porque em tudo parece que tem que ter um atalho para se viver. Porque se não tiver esse atalho, eu não consigo sobreviver. No comércio é muito próprio disso. Muitos comerciantes que são cristãos dizem: mas se eu for ser muito justo e correto no meu negócio, minha empresa não sobrevive nesse país, pastor. Então fecha a empresa e vai trabalhar de empregado. Parece que é tão complicado viver com justiça, tudo precisa de um atalho. Mas aqueles que desejam ver o Natal, aqueles que verão, precisam viver desta forma. O próprio Senhor Jesus Cristo diz que bem-aventurado é aquele que tem fome e sede de justiça, porque serão fartos. Ou seja, quando temos o anseio da justiça, quando nós temos o anseio de viver justamente, o próprio Deus nos farta com essa justiça.
e nos coloca para viver dessa forma. E aquele que vê o Natal é justo, é piedoso. Essas duas qualidades, é essa forma que nós devemos demonstrar externamente, para que outros também possam ver o verdadeiro significado do Natal. Eu comentei isso alguns dias atrás, e volto a ressaltar, parece que nesses dias do Natal, uma mágica acontece. Vocês já perceberam que até o trânsito o povo fica mais educado? Se você fecha alguém assim, o cara até pede desculpa para você. Vocês já perceberam que parece que as pessoas ficam mais justas? Se acham alguma coisa que não é dele, ele vai lá entregar? Parece que acontece uma mágica. Não sei se só eu percebo isso. Eu tenho uma teoria quanto a isso. A pessoa viveu desgraçadamente os 11 meses do ano, ou talvez 11 meses e meio do ano. Aí chega no dia 15 de dezembro, ele, para se justificar das misérias que ele fez, e diante dessa situação de Natal, de bondade, e assim por diante, ele diz, não, pelo menos os 15 dias do ano eu preciso viver mais correto um pouco. Porque senão, o que será do meu próximo ano? Aí ele restringe ou resume todo o seu ano naqueles 15 dias. Aí ele vai ser muito bom ao longo desses 15 dias. Dá presente, ajuda o pobre, vê um cara na rua lá, compra alguma coisa e dá um alimento. Acontece demais nesse período. Há grupos que se reúnem, inclusive, e é o período que mais se presenteia pessoas necessitadas. Mais se fazem campanhas para ajudar outras pessoas a ter um Natal com um presente, ou a ter um Natal com uma ceia. Compre um peru da Sadia. E assim, quando você comprar um, ela doará mais um. Vocês ouviram essa propaganda, né? Porque está na televisão todo dia e toda hora. Você comprar lá o peru da Sadia, segundo eles, eles vão doar mais um. Para alguém que precisa, para alguém ter uma ceia de Natal. Essa época parece que tem uma mágica, algo novo acontece. O grande problema é que às vezes não dura nem até virar o ano. Aquela pessoa já esquece de tudo isso, o trânsito já vira uma miséria, as pessoas já não têm mais esse anseio de ajudar os outros, ser cordial, ser educado. Ao invés de dar o lugar na fila, ele faz de tudo para tomar o lugar da fila. E é bem assim que nós vemos. Parece que acontece algo, uma mágica acontece. Mas só tem um jeito de ser justo e piedoso. E ser justo e piedoso ao longo de todo o ano. Só tem um jeito que nós podemos ver no final do verso 25. O Espírito Santo estava sobre ele. O Espírito Santo estava sobre Simeão. Só tem esse jeito. Não tem outra forma de sermos justos e piedosos se o Espírito Santo assim não nos conduzir. Por mais que você anseie, por mais que você deseje, por mais que você vê pessoas fazendo isto ou aquilo, se o Espírito Santo não for sobre ele, ele não será justo, nem tampouco piedoso. Pois é deste jeito que podemos viver justamente e piedosamente, somente com o Espírito Santo, porque é ele quem faz a diferença. Quem verá o Natal? Quem verá o verdadeiro significado do Natal? Aquele que é justo e piedoso, mas também aquele a quem Deus fala. No versículo 26 diz, revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Por que que aquele homem, no seu coração, ele tinha uma certa esperança? Porque Deus havia falado com ele. Deus havia mostrado para ele. Deus certamente o instruiu quanto a isso, através do seu Santo Espírito.
Aquele que vê o Natal são aqueles que ouvem o Senhor, que ouvem a voz de Deus. Deus falou a Simeão e o deixou ver o Salvador do mundo. Ele ouviu a voz de Deus. Ele tanto ouviu a voz de Deus que logo depois a gente vê como que, movido pelo Espírito Santo, ele vai até o templo. É Deus que falava a ele, e ele assim atentamente ouvia. E quando nós falamos de ouvir a Deus, é no sentido do Antigo Testamento. Não é no sentido de como nós vemos hoje em dia nos lares, né? A esposa que gosta de falar muito com o marido que gosta de ouvir demais a esposa. Está ouvindo? Estou te ouvindo. Mas enquanto a esposa está falando, ele está assistindo futebol. Quando a esposa está falando, ele está fazendo outra coisa. E se passar 5 minutos e perguntar, você lembra do que eu falei? O que você falou mesmo? Não é esse ouvir, não é esse auricular aqui, não é o ouvido que é... Não, eu ouvi falando. Eu ouvi como o povo de Israel, e a Bíblia trata, e o povo ouviu ao Senhor, obedecer ao Senhor. Atentou para as ordens de Deus e obedeceu. O termo lá no hebraico, quando fala de ouvir, e é traduzido como ouvir, é exatamente isso. E o povo obedeceu ao Senhor. É esse que verá o Natal. São aqueles que obedecem e ouvem atentamente a Deus. Ouvem o que o Espírito Santo fala. Ele foi movido a estar ali no templo naquele instante. E se ele não tivesse ouvido a Deus para ir para o templo aquele dia? E se ele não tivesse obedecido a Deus em estar em constante adoração a Deus, como os judeus tinham de prática, de ir constantemente ao templo? E simplesmente naquele dia ele dissesse, hoje eu estou muito cansado, hoje eu fiz hora extra, hoje está tão quente, hoje está tão frio, hoje choveu, hoje eu não vou na igreja. Será que ele veria o Natal? Com certeza não. Será que ele teria a oportunidade de pegar nos seus próprios braços o Salvador do mundo? O Deus encarnado? Certamente não. Mas ele obedecia a Deus e cumpria com as suas obrigações. Quem verá o Natal são aqueles a quem Deus fala, aqueles que ouvem a Deus, aqueles que obedecem ao Senhor. Muitas vezes nós arrumamos tantas desculpas, principalmente quando nós ouvimos a Deus. Ouvimos a instrução de Deus em tantas situações da nossa vida e nós simplesmente nos excusamos ou colocamos desculpa e assim não fazemos para obedecê-lo. Quantas vezes nós deixamos de ser abençoados pelo Senhor porque você não ouviu o Senhor? Quantas vezes certamente você não foi abençoado por Deus e através da palavra do Senhor porque você não veio à igreja? Quantas vezes você deixou de provar a graça de Deus nas suas bênçãos cotidianas porque você não atentou à voz do Senhor? E não é só a circunstância de estar na igreja e ser abençoado, não. É de ter uma vida correta diante de Deus e receber desta forma a bênção do Senhor. São estes que de fato verão o verdadeiro significado do Natal, assim como Simeão, aquele a quem Deus fala. E certamente Deus tem falado à sua igreja e constantemente falará. A igreja está ouvindo a Deus. A igreja está atenta à voz do Senhor. Aquele que verá o Natal é aquele que é justo e piedoso. Aquele que verá o Natal é aquele a quem Deus fala. Mas por último e em terceiro lugar, aquele que verá o Natal é aquele que busca a presença do Senhor. O versículo 27 diz assim: movidos pelo Espírito foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem o que ele, ou com ele, o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e o louvou a Deus, dizendo:
Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos. Luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Aqueles que verão o Natal, o verdadeiro sentido do Natal, o verdadeiro significado do Natal, são aqueles que buscam a presença do Senhor. Não pensem que as pessoas que vão aprender sobre o Natal aprenderão apenas indo numa apresentação de teatro, como tem muitas vezes. Aprenderão sobre o significado do Natal frequentando diversos shoppings para verem as suas ornamentações. Em São Paulo, não sei como anda agora, mas havia um concurso das casas que eram mais ornamentadas para o Natal, mais bonitas, ou que ficavam mais belas no Natal. E a prefeitura pagava, dava prêmios para as casas mais bem ornamentadas. Na Paulista, eu acho que por uma questão de economia, muitos já não fazem mais. Mas há uns 15 anos atrás, aquela avenida ficava linda, maravilhosa, com os prédios ornamentados. Tinha um banco lá, um prédio do Santander, que ficava lindo e maravilhoso. Inclusive, tinham corais que cantavam lá em certos períodos, nesses dias de Natal. E multidões passavam por ali para ver o Natal. Mas não pense que as pessoas verão o Natal indo nestes lugares. Aqueles que verão o Natal são aqueles que buscam o Senhor, que é o Senhor do Natal. Aqueles que verão o verdadeiro significado são aqueles que ouvirão do próprio Senhor o que é o Natal. E não dá para ouvir e ver fora do templo, fora da igreja. Pelo contrário, fora da igreja o mundo tem feito de tudo para que o verdadeiro sentido do Natal seja esquecido. Para que o verdadeiro sentido do Natal seja deixado de lado. E nós, como cristãos e servos do Senhor, precisamos valorizar isso cada vez mais. E não esquecer de inculcar na cabeça dos nossos pequeninos, nesse período, comemorar o Natal, louvar a Deus com cânticos de Natal, declarar que o verdadeiro Natal foi o que Simeão viu. E é o que nós vemos. Nós que devemos ser justos e piedosos. Nós que devemos estar sempre atentos ao que o Senhor fala. Nós que buscamos a presença do Senhor. E é somente na presença do Senhor que assim nós vemos. Simeão estava ali no templo buscando ao Senhor. Quando vê aquele menino, a primeira coisa que ele faz é buscar o Senhor, a presença do Senhor. E orar ao Senhor e agradecer a Deus. É isso que ele faz. Ele não procura os pais, ele não diz, nossa, será que é esse o menino mesmo? Como é que foi o nascimento? E aí Maria ia dizer, então, foi por obra do Espírito Santo que eu engravidei. É milagre. Um anjo apareceu para mim e disse que eu teria esse filho, que seria assim assado. Não. Ele simplesmente se volta para Deus, agradece a Deus porque confirmara no seu coração que aquilo era o Natal. Que aquele era o Natal. Que o que ele estava vendo era o Natal. Mas ele buscava o Senhor, ele estava na presença do Senhor, ele estava no local onde as pessoas buscavam o Senhor. Ver Deus cumprindo as suas promessas, e no caso aqui de Simeão, uma promessa tão maravilhosa dessa, é algo incalculável. Ter esperança, e aqueles que buscam a presença de Deus, alimentam essa esperança, viva em meio às incertezas. É ter a esperança de que Jesus veio, mas há outra promessa, que inclusive é profecia de Simeão, que fica para nós. A esperança de que? Da salvação, da vinda ou da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo para nos salvar, levar para os céus, viver eternamente com Ele. Simeão, ele vê o Natal, ele louva a Deus, profetiza algo que nós hoje,
quando buscamos a Deus, precisamos ter essa esperança de que o Salvador veio ao mundo, mas voltará a este mundo. O tempo já estava passando, assim como estava passando para Simeão e ele ficando velho e nada acontecia. Nada mudava. Como muitos, infelizmente, nos nossos dias, o que tem mudado? Tem uma promessa da vinda de Jesus, mas nada mudou. Eu vou morrer e essa promessa não vai concretizar. E agora? Será que de fato Jesus existe? Será que de fato ele veio a este mundo? Vendo um vídeo ontem com Gabriel, estava lá um pastor, ele é pastor da Batista, e um ateu. São dois que têm tem canais no YouTube. E o pastor perguntava para ele, mas você duvida que Jesus veio a este mundo, o Jesus que nós chamamos histórico, né? Ele diz, não, eu não duvido disso. Eu creio que ele veio a este mundo. E ele falou uma expressão que é muito própria daqueles que buscam ao Senhor, daqueles que não buscam ao Senhor. E ele fazia uma distinção, falou, olha, eu sou ateu porque eu não acredito que Deus existe, mas eu não afirmo que Deus não existe. Eu não acredito na existência de Deus, mas eu não posso declarar que Deus não existe. Porque quando eu declaro que Deus não existe, eu estou dizendo para todo mundo que Ele não existe para ninguém. Isso é uma afirmação que eu preciso provar. Simplesmente, até hoje, ninguém me convenceu que Ele existe. Então eu sou ateu porque eu não creio que Deus existe. Eu não estou dizendo que Ele não existe. Parece confuso, né? E o cara ser ateu tem que ser muito confuso. Mas é a ideia de que, ouvindo mesmo daquele ateu, ele dizia, não, eu não posso duvidar, porque está claro, é óbvio que ele veio a este mundo. Ele não crê que ele veio a este mundo para salvá-lo. Nós cremos que ele veio a este mundo para salvar-nos. E devemos ter a esperança e a certeza de que ele voltará. Está demorando? Não importa o tempo. Estamos ficando velhos e nada aconteceu? Não importa. A promessa é que o Senhor Jesus voltará. E sabe quem crê nisso? Aqueles que buscam o Senhor. Sabe que quem tem essa compreensão certa é quem busca o Senhor. Não são aqueles que estão longe do Senhor. Não são aqueles que não têm nada com o Senhor. Nós temos e devemos ter a esperança na volta de Jesus. Não importa o quanto tempo passe. As pessoas que verão o Natal nunca perdem essa esperança. E ano após ano enxergarão o Natal. Não se engane com outros significados do Natal. Muitos outros significados são colocados à nossa frente e às vezes nós até nos deixamos enganar. Não deixe. Tenha certeza quando você vê, porque você verá e reconhecerá o que é o Natal. Porque a sua satisfação é tão somente ver a Cristo e a este que veio ao mundo e veio para nos salvar. Será que todas as pessoas verão o Natal? Ou melhor, eu pergunto para você, o que você tem visto nesse Natal? Você tem visto essa loucura, como muitos têm visto? Esta correria, como muitos têm visto? Este engano que muitos querem trazer para ofuscar o Natal, é isso que você também tem enxergado? Ou você vê o Natal como Simeão viu? Ouvindo a voz de Deus e obedecendo e sendo justo, e sem dúvida alguma isso trará grande glória, louvor na sua vida diante de Deus. Meu querido, espere o Natal da forma correta. Veja o Natal em Jesus Cristo. Deus deu essa graça a Simeão e ele voltou para casa completamente realizado e feliz pelo cumprimento de uma promessa que Deus havia feito.
você verá o Natal, Simeão. Você verá Jesus Cristo, Salvador do mundo, antes que você morra. E possivelmente nos últimos anos ou dias daquele homem, ele assim viu esse cumprimento. Muitas pessoas veem um Natal, mas não voltam para casa felizes. Pelo contrário, alguns voltam com a dívida na cabeça, imaginando como é que ela vai pagar essa dívida no mês de janeiro, que aparece IPTU, IPVA, matrícula de escola, material didático, e aí ele volta para a cabeça, é angustiado. Muitos veem o Natal, mas a alegria não enche seu coração. Veja o Natal, seja este que verá o Natal, aquele que é justo, aquele que ouve e obedece a Deus, e aquele que busca a presença do Senhor. Amém, queridos? Nós ouviremos